Nunca imaginei que um simples desenho pudesse virar a tempestade mais forte da minha vida. Eu, filho do homem mais poderoso da cidade, cresci entre palácios, festas iluminadas e sorrisos falsos. Aquele mundo de ouro escondia um segredo sombrio que ninguém ousava falar alto. A faxineira da mansão, a Senhora Rosa, era invisível para todos. Crianças como eu tinham ordens expressas para não brincar com ela, para não olhar nos seus olhos cansados. Era como se ela não existisse. Mas a verdade é que ela existia mais do que todos os outros, e eu sentia isso no peito, com uma clareza dolorosa que nenhuma regra da minha família podia apagar. Foi numa tarde chuvosa, quando a casa parecia engolida pelas nuvens, que peguei meus lápis e desenhei. Não a princesa, não o herói, desenhei a rosa com asas imensas, delicadas, como as de um anjo que carregava o peso do mundo. Quando minha mãe viu, o silêncio preencheu a sala. Não entendi naquele instante, mas a expressão dela mudou tudo dentro de mim, mistura de raiva, medo e algo que parecia vergonha. A psicóloga da escola, chamada para entender meu comportamento, ficou chocada com a explicação do meu desenho. Ela disse que jamais havia visto algo assim. Eu só sabia que aquele simples ato de amor e coragem poderia custar caro. E custou. Mas não do jeito que todos pensavam. Minha verdade estava apenas começando a ser revelada. E com ela, a verdadeira força daquela mulher que a todos parecia invisível. Minha mãe sentou-se ao meu lado sem dizer uma palavra, os olhos fixos no desenho que eu havia feito. As asas enormes, transparentes e tão delicadas que pareciam feitas de luz, pareciam flutuar naquela folha de papel. Eu só queria que ela visse o que eu via, que enxergasse a Rosa além dos protocolos frios e das ordens silenciosas que faziam dela alguém invisível no nosso castelo de luxo. Mas o peso daquela tarde não se quebrava só no olhar dela. Eu sentia no ar uma tensão sufocante, um silêncio que doía tanto quanto o que eu guardava no peito desde criança, a sensação de que a Rosa estava ali, tão perto, mas distante, como se fosse parte do mobiliário da casa. No dia seguinte, a psicóloga da escola decidiu conversar comigo, algo que parecia simples, mas, lá no fundo, eu sentia uma tempestade se preparando. Ela me perguntou sobre o desenho, e eu falei tudo com a inocência que só uma criança de 10 anos pode ter. Eu desenhei a Rosa com asas porque ela é um anjo que ninguém percebe. Ela faz tudo pela gente, mesmo quando a gente a trata como se ela não existisse. Ela ficou olhando fixamente para mim, como se minhas palavras fossem areia escorrendo pelos seus dedos, difíceis de segurar e ainda mais difíceis de entender. Isso é muito profundo para uma criança da sua idade, disse ela num tom que misturava espanto e apreço. Eu nem sabia o que aquilo significava, mas sentia que algo dentro de mim começava a se mexer, como se um fogo tivesse sido aceso silenciosamente. Voltando para casa, o silêncio era ainda mais pesado. Minha mãe já não falava comigo, evitava meu olhar como quem tem medo de ver uma verdade muito incômoda. Meu pai, então, estava sempre ocupado demais, falando ao telefone entre uma reunião e outra, ou viajando para conjurar negócios que nem eu entendia. A Rosa? Continuava invisível, nas sombras da minha casa de ouro. Mas naquele momento, num impulso que eu nem sabia de onde vinha, decidi que não poderia mais aceitar o invisível. Se ninguém ia olhar para ela, eu olharia. Se ninguém ia ouvir sua história, eu a contaria, mesmo que isso custasse a minha voz, o meu lugar naquele mundo que não era feito para mim, nem para ela. Por isso comecei a observar. Nos pequenos gestos escondidos, como quando ela limpava as lágrimas escondidas no canto dos olhos depois de um dia exaustivo, ou quando sussurrava palavras gentis para os cachorros que dormiam no quintal. Para mim, a Rosa não era só a faxineira, ela era uma muralha invisível que sustentava cada detalhe daquela casa, os alicerces de um império que ninguém enxergava porque não queria. Foi então que a tempestade estourou de verdade. Um dia, na escola, um dos meninos mais ricos, filho de um empresário conhecido, viu meu desenho. Riu alto, debochando no meio da sala. O que é isso? A faxineira com asas? Você está maluco? Todos olharam para mim, e a vergonha subiu queimando como fogo no meu rosto. Mas dessa vez, diferente das vezes anteriores, eu não abaixei a cabeça. Não era maluquice, era verdade.
Quando cheguei em casa, encontrei meu pai na sala, uma rigidez estranha em seu olhar, quase como um aviso. Precisamos conversar sobre seu comportamento na escola, ele disse com voz fria. Sua mãe já falou comigo. Esse tipo de coisa não pode acontecer de novo. Eu queria gritar que a única coisa que eu havia feito era enxergar o invisível, que amar alguém que o mundo desprezava não era motivo para castigo, e sim para orgulho. Mas as palavras morreram no meu peito, engolidas pelo peso da autoridade que me sufocava. No entanto, a Rosa virou meu segredo, minha resistência. Comecei a ajudar mais do que nunca, não só limpando junto com ela, mas ouvindo suas histórias. Histórias de uma vida difícil, cheia de sacrifícios que nenhum dos pombos dourados daquela casa poderia imaginar. E então veio a reviravolta mais inesperada da minha vida. Um incidente aconteceu na mansão que mudaria tudo. Eu vi a Rosa ser humilhada diante de convidados importantes, ridicularizada como se já não bastasse a invisibilidade imposta. Meu sangue ferveu, e pela primeira vez, entrei no ringue, não mais como o filho apagado do milionário, mas como alguém disposto a enfrentar o poder para defender a verdade. A psicóloga, que até então me via como uma criança sonhadora demais, veio até meu pai com um relatório que balançou os alicerces da casa. Ela explicava que o desenho não era apenas uma obra infantil, mas um pedido de socorro, um reflexo de uma injustiça profunda que precisava ser enfrentada. E foi aí que a máscara começou a cair. Minha família teve que encarar aquilo que sempre negou: a Rosa não era invisível. Ela era forte, digna, uma mulher que carregava muito mais asas do que aquelas que eu tinha desenhado, asas feitas de coragem, dignidade e um amor silencioso que mantinha nossa casa de pé. Eu, o filho do milionário, descobri que a verdadeira riqueza estava na humanidade que tentavam esconder. E essa verdade, quando veio à tona, não apenas me libertou, mas trouxe justiça para uma mulher que, por tanto tempo, foi invisível para os outros, mas jamais para mim. A casa nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Eu sentia o peso da mudança no ar, um ar denso, quase elétrico, que parecia vibrar com o som abafado de conversas sussurradas e olhares trocados às escondidas. A Rosa continuava seu trabalho, mas algo em seu semblante havia mudado, uma luz tímida, uma centelha de reconhecimento que se acendia nos cantos dos olhos cansados. Eu, que sempre fui o filho do milionário deslocado no próprio Castelo Dourado, agora me tornava uma voz que ninguém podia mais ignorar. No começo, minhas palavras ecoavam como um sussurro insignificante entre as paredes suntuosas. Mas aos poucos, o que era segredo começou a se tornar coisa pública. A psicóloga da escola, que até então me considerava apenas um garoto sensível, tomou uma atitude que balançou os pilares da nossa família. Apresentou um relatório para meus pais, mais do que um simples documento, um espelho da realidade que eles tentavam esconder. O relatório falava da importância do desenho que eu fizera, aquele que para muitos era apenas um capricho infantil, para ela, era um claro grito por justiça. Ali, nas entrelinhas daquelas páginas cuidadosas, estava a minha história, a história da Rosa e, sobretudo, a verdade cruel de um mundo onde invisíveis carregam o peso da invisibilidade até não poderem mais. Minha mãe, que sempre manteve as aparências com uma rigidez quase impenetrável, de repente perdeu o fôlego. Sua máscara caiu na frente de todos, e eu vi algo raro em seu olhar, um misto de remorso e medo. Foi nessa hora que entendi que a coragem pode, sim, abalar até os castelos mais altos. As reuniões em casa ficaram tensas. Meu pai, homem de negócios acostumado a comandar tudo, se viu obrigado a ouvir e, para meu espanto, a aceitar que sua família havia falhado em enxergar a dignidade da Rosa. Foi humilhante, para ele, admitir que a riqueza não comprava respeito nem verdade. Enquanto isso, a Rosa, antes soterrada por ordens silenciosas, começou a ser vista. Não apenas por mim, mas por aqueles que antes a ignoravam. Ela recebia olhares diferentes, pequenos gestos de gentileza que pareciam assustá-la, como se não acreditasse estar realmente sendo notada. Foi emocionante vê-la tremer um pouco diante da tensão inesperada, como se o mundo inteiro finalmente reconhecesse algo que ela nunca deixou de ser. E eu continuei ao lado dela, firme em minha decisão de lutar contra a injustiça que me foi ensinada a aceitar. Percebi que minha voz, ainda frágil, tinha uma força inesperada quando defendi alguém que não podia se defender sozinha.
Cada pequena vitória da Rosa refletia uma vitória minha, do garoto que ousou sonhar diferente e que, de repente, era enxergado também. O pai que era distante passou a me olhar com mais atenção, não com orgulho superficial que ele ostentava nas festas, mas com um respeito silencioso pela minha coragem de questionar o que parecia imutável. Minha mãe, por fim, que enxergou na luta de um filho o espelho da sua própria culpa, começou a mudar. Não de uma hora para outra, mas em gestos sutis, aquecidos pela verdade que o desenho me ajudou a revelar. O impacto dessa tempestade não ficou restrito aos muros dourados da mansão. Na escola, os meninos que antes zombavam do meu desenho começaram a me ver de outra forma. Talvez não entendessem tudo, mas sentiram o peso do que eu carregava comigo, um amor que nem a ignorância nem o medo poderiam apagar. Hoje, quando olho para o rosto da Rosa, enxergo muito além das marcas do cansaço. Vejo uma mulher que resiste, que carrega asas invisíveis feitas de coragem. Vejo a mãe, a guerreira, a guardiã silenciosa que sustenta não só uma casa, mas uma verdade que ninguém mais pode negar. E sei que aquele desenho foi apenas o começo. Porque de um filho que ousou enxergar e de uma faxineira que nunca deixou de existir nasceu uma história que mudou tudo, a prova incontestável de que a verdadeira força está em quem nunca se deixa apagar, mesmo quando o mundo tenta fazer exatamente isso. Assim, sigo minha vida com um novo entendimento sobre justiça, sobre amor e sobre a luta diária para fazer do invisível algo impossível de ser ignorado. O filho do milionário finalmente aprendeu que, às vezes, a maior riqueza está nas asas que só o coração consegue desenhar e que a coragem de um menino pode libertar uma mulher inteira, e, com ela, a esperança de um mundo mais justo. Eu nunca imaginaria que um simples ato meu pudesse abalar os alicerces da mansão inteira, que aquela parede invisível feita de maus olhos e preconceitos começaria a ruir por causa de um menino teimoso e de uma mulher invisível aos olhos da riqueza, mas tão imensa em coragem. Depois que a psicóloga entregou o relatório, algo mudou de verdade em casa. Meu pai, o homem que mandava em tudo com voz grave e atitudes firmes, parecia menor diante da verdade que não podia mais esconder. O orgulho que ele ostentava se tornou uma armadura frágil, que balançava a cada palavra difícil que precisou ouvir. Minha mãe, que sempre foi a rainha silenciosa daquele castelo dourado, começou a desmoronar em silêncio. Vi pela primeira vez olhos marejados dela, não de tristeza, mas de vergonha, uma vergonha que queimava mais do que o nojo que ela costumava guardar para Rosa. E Rosa? Ah, Rosa! Depois de tanto tempo aguentando o peso dessa invisibilidade, finalmente pude ver uma luz diferente em seus olhos. Uma mistura de medo, surpresa e uma felicidade tímida por finalmente ser vista. O reconhecimento naqueles olhares silenciosos que agora cruzavam os corredores da casa fez meu coração se esticar, quase explodir de orgulho. Eu me lembro do dia em que a encontrei pela primeira vez depois de toda aquela tempestade de sentimentos e acontecimentos. Ela estava na cozinha, lavando a pia como se estivesse lavando uma vida inteira de dores escondidas. Quando me aproximei, vi suas mãos trêmulas e sua voz silenciosa quando disse: "Obrigado por me ver, garoto." Naquele momento, entendi que meu desenho com asas não podia mais ser apenas uma imagem no papel. Era um símbolo vivo do que estávamos construindo juntos, um mundo que, apesar de insistir em apagar quem é diferente, ainda poderia ser mudado por quem ousa lutar. Eu comecei a me sentir diferente dentro daquela casa. Antes, eu era só o filho do milionário, um garoto que ninguém realmente conhecia. Agora, minha voz começava a ganhar espaço. Não era a voz do menino protegido e educado, mas a voz do filho que escolheu ver a verdade crua e defender o que era certo, mesmo que isso custasse inimigos, castigos e silêncio. Na escola, as coisas também mudaram. Aqueles meninos que caçoavam do meu desenho começaram a me encarar de outra forma. Não porque eu me vinguei ou porque me tornei popular, nada disso. Eles sentiram, talvez instintivamente, que o que eu carregava ali era mais importante do que dinheiro ou status, era coragem para lutar contra uma injustiça que muitos preferiam fingir que não existia. No fundo, acho que essa luta não era só minha nem só da Rosa, mas de cada um que um dia foi tratado como invisível. E foi a partir daí que compreendi que minha missão não terminava naquele desenho ou naquela casa. Era maior, mais forte do que eu poderia imaginar. Minha mãe começou a mudar sutilmente.
Ela ainda não era a mesma mulher que mandava calar as vozes, mas já conseguia interromper um olhar de desprezo e tentar enxergar com olhos menos opacos. Meu pai continuava rígido, mas agora suas ordens vinham acompanhadas de um passado que ele não podia mais esconder, e uma presença que eu comecei a sentir mais próxima, mesmo que ele ainda tentasse esconder o respeito que começou a ter pelo filho que ousou questionar. Eu, menino que nasceu no topo da pirâmide, entendi que meu lugar de verdade estava na base dessa luta, ao lado de quem o poder mandava esquecer. Aprendi que as asas que desenhei eram reais, não porque voavam, mas porque carregavam a força invisível que mantém seres humanos de pé, mesmo quando o mundo parece querer diminuí-los. Rosa me ensinou sobre sofrimento, silencioso e escondido, mas também sobre resistência, aquela resistência que não vem com gritos, mas com uma dignidade inquebrável. Cada dia que passava, eu via que a mansão, naquela mesma localização de luxo e pompa, não era mais a mesma. Os corredores pareciam respirar diferente, havia menos sussurros e mais respeito velado. Rosa recebia pequenos gestos, talvez tímidos, mas sinceros, e isso era como se um jardim começasse a florescer no chão árido de uma injustiça antiga. Nunca vou esquecer o dia em que ela, pela primeira vez, me convidou para sentar ao seu lado na varanda da mansão. O sol estava se pondo, iluminando seu rosto com uma luz dourada que fazia nossas sombras se misturarem. Ela suspirou fundo e disse baixinho: "Você me deu asas, menino. E sem essas asas, eu talvez já tivesse desistido de existir aqui dentro." Naquele instante, percebi que as asas não estavam apenas no papel, não. As asas que carregávamos naquela casa eram feitas de coragem, de amor silencioso, de uma força que o dinheiro não pode comprar nem o orgulho destruir. Eu, o filho do milionário, aprendi que ser filho da riqueza não era só gozar dos privilégios, mas usar quem se é para fazer justiça, para reparar o que estava errado. E nunca duvidei mais da força das pequenas revoluções, porque elas são capazes de derrubar muros, abrir portas e libertar quem nunca teve voz. Nossa história ainda está longe de acabar, mas aprendi a voar junto com aquela mulher que transformou a invisibilidade em um grito calado de esperança. Hoje, nossas asas são feitas não de papel, mas da verdade que conseguimos revelar. E essa verdade é impossível de ser apagada. A mudança não aconteceu da noite para o dia, mas houve um momento que eu nunca vou esquecer, um instante carregado de significado que me fez sentir que, finalmente, as coisas começavam a tomar o rumo certo. Era um fim de tarde qualquer. O sol descia preguiçoso no horizonte, tingindo o céu de tons de ouro e carmim, refletindo nas janelas da mansão. Eu estava sentado na escadaria da varanda, com a Rosa à minha frente. Ela tinha acabado de terminar o serviço, o uniforme amassado carregava os sinais de um dia exausto, e os olhos, por mais cansados que estivessem, brilhavam com algo que eu só conseguia descrever como esperança. Ela me olhou e sorriu, um sorriso tímido, quase esquecido, daqueles que a vida dura quase apagou da alma. Então, com a voz rouca, quase um sussurro, disse: "Você me deu asas, menino. E sem essas asas, eu talvez já tivesse desistido de existir aqui dentro." Aquelas palavras arderam no meu peito como brasas que queimavam uma nova verdade. Não foram minhas, não foram dela, mas de nós dois, que juntos, mesmo tão diferentes, construímos uma ponte invisível de coragem e resistência. Aquela conversa virou um momento sagrado para mim. Ela me ensinou que é preciso ter coragem para enxergar o que o mundo parece decidido a esconder. Que humanidade não é medida pelo saldo bancário, pelo poder ou pelo brilho das joias no pescoço de uma mulher que nunca soube o que era a luta diária para sobreviver num lugar que chama lar e ironicamente exclui quem o mantém em pé. Nos dias que se seguiram, o ar dentro da mansão ficou mais leve. Não que as dificuldades tenham desaparecido, longe disso, mas porque um fio invisível de mudança começou a se esticar, e nós, Rosa e eu, éramos os últimos a ceder. Os funcionários, que antes evitavam até cumprimentar a Rosa por medo ou conformismo, começaram a trocar olhares cúmplices. Pequenos gestos de gentileza, um sorriso, um "como você está", deixavam o ambiente menos frio, mais humano. E essa mudança, por menor que pareça, para mim foi como ver uma flor desabrochando em pleno deserto. Minha mãe, que eu certa vez vi como uma rainha implacável, começou a baixar a guarda. Eu sentia no jeito que ela me olhava que aquele mesmo fogo que acendia em mim começava a incendiá-la por dentro.
Nunca houve uma grande confissão, nenhuma palavra alta, só momentos em que seus olhos se enchiam de lágrimas escondidas, como se quisesse desfazer todo o passado sombrio com um olhar mais atento e menos cruel. Meu pai, sempre tão duro e dominador, agora me encontrava com um olhar diferente, não mais evasivo ou de reprovação, mas um misto de respeito e talvez, pela primeira vez, um pouco de orgulho. Porque percebi numa dessas raras ocasiões que ele via em mim não só o filho do milionário, mas um agente de transformação que, mesmo sem diploma ou cargos, começava a mudar o rumo daquela família. Na escola, o silêncio da rejeição foi aos poucos dando espaço para um reconhecimento mais real. As crianças que antes riam do meu desenho passaram a me tratar com outras palavras, ainda não com amizade plena, mas com uma curiosidade respeitosa, com a surpresa de ver que o garoto do colar de ouro tinha um coração que parecia voar mais alto do que qualquer um deles. Essa transformação, por mais bonita que tenha sido, também trouxe seu peso. A resistência dos que não queriam mudanças apertava meus ombros como correntes invisíveis. Pessoas que eu conhecia, e que antes eram figuras difíceis de evitar, começaram a lançar olhares pesados, sussurrar nos cantos, tentar engolir a tempestade que eu tinha começado. Mas, naquele mundo onde desenvolvimento e dinheiro blindam a alma, eu tinha uma verdade que ninguém podia me tirar: o amor é a força mais poderosa que existe. E o amor que eu tinha pela Rosa não se media em bens materiais, mas em atenção, cuidado e justiça. Foi assim que, dia após dia, gesto após gesto, o rosto da mansão foi mudando. Não era uma mudança gritante, mas sutil. Uma cortina que antes mantinha pessoas invisíveis apagadas foi lentamente aberta, deixando entrar um pouco mais de luz. Lembro que numa manhã de domingo, encontrei a Rosa na cozinha, preparada para sair para o descanso merecido depois de uma longa semana. Ela parou, me observou por um instante, e com um sorriso que misturava felicidade e incredulidade, disse: "Nunca pensei que chegaria o dia em que me sentisse parte daqui." Naquele momento, meus olhos se encheram de lágrimas. Foi a confirmação de que, mesmo em um mundo cercado por ouro, a verdadeira riqueza estava naquela conexão humana, forte, incansável, invisível para muitos, mas indestrutível para quem tem coragem de ver. Eu, o menino que cresceu em meio a festas luxuosas e ordens silenciosas, aprendi que desafiar o poder não é desrespeito, é coragem. Que ser diferente pode ser um grito, mas também pode transformar. Que as máscaras, por mais reluzentes que sejam, um dia caem diante da verdade. Hoje, quando olho para Rosa, aquela mulher que um dia desenhei com asas no papel, vejo uma heroína real, uma guardiã que não se deixou apagar. Sinto orgulho por ter sido a voz que ninguém deu ouvidos, o rosto que ela não teve medo de encarar, o menino que ousou mostrar ao mundo que invisíveis também têm asas. Nossa luta ainda não terminou, mas sei que cada passo dado foi uma ponte para um amanhã melhor. Porque a verdadeira justiça brota na coragem de quem reconhece o outro, na força de quem nunca aceita ser invisível e no poder de uma criança que decide desenhar um anjo no lugar de um rosto esquecido. E assim sigo, com essas asas invisíveis que carregamos, invisíveis para muitos, mas para nós, imensamente reais e cheias de esperança. Com o passar dos dias, a mansão parecia mudar, não de fachada, não de luxo, mas no que os olhos não podiam tocar, no respeito que começou a despontar silencioso, quase clandestino, mas real. Eu observava cada pequena transformação, aquele delicado florescer de humanidade que brotava de onde antes só havia paredões de indiferença. A Rosa, que carregava uma história inteira nas mãos calejadas e no olhar que sabia mais do que dizia, agora cruzava os corredores com uma presença diferente. Não era ostentação, era dignidade. Naquela casa onde o ouro decorava cada canto e o silêncio mantinha o poder inabalável, a voz dela começava a ganhar peso, ainda que sussurrada em meio ao eco dos fantasmagóricos salões. Eu via as sombras de desconfiança nos olhares de alguns funcionários antigos, mas também percebia a hesitação de outros, olhos que tentavam entender que ali a história começava a ser escrita de outro jeito. Mas a verdade é que essa mudança me consumia de um jeito que eu nunca imaginei. Porque, no fundo, eu também precisava me convencer de que meu lugar naquele mundo não era só o de um garoto com asas desenhadas na contramão das regras da riqueza. Era um caminho difícil, cheio de dúvidas e pressões que vinham de todos os lados. A resistência, invisível como as injustiças que enfrentávamos, tentava me sufocar.
Ainda sentia o peso da rejeição dos meninos ricos na escola, um grupo que não aceitava bem a coragem de alguém da família certa se aliar à invisível que eles desprezavam. Mas havia algo que crescia em mim, silencioso, firme, uma força que vinha da certeza de que eu estava fazendo certo. Cada gesto de reconhecimento da Rosa, cada olhar menos frio que recebíamos dentro da casa, era um combustível para minha alma. Um dia, num raro momento de paz, sentei ao lado dela na varanda da mansão. O céu estava tingido de um azul suave, com nuvens preguiçosas que flutuavam como fantasmas amigáveis. Ela me olhou, os olhos brilhando com uma mistura de gratidão e esperança, e falou baixinho, quase para o vento: "Menino, as asas que você desenhou não serviam só para mim. Eram para nós dois. Para mostrar que, mesmo invisíveis, podemos voar." Naquele instante, senti uma emoção tão forte que perdi o fôlego. Não era mais só um desenho num papel. Era a prova viva de que a coragem de uma criança poderia quebrar as correntes do silêncio imposto por um mundo que tenta calar os mais frágeis. Minha mãe, aos poucos, começava a se abrir para essa realidade que eu trazia em mim. Ainda não era fácil para ela admitir o erro, o preconceito enraizado, mas em momentos roubados, eu via lágrimas silenciosas escorrendo por seus olhos, uma dor que parecia pesar mais do que todas as joias que ela usava. Meu pai, mesmo mantendo a postura dura, não escondia mais a mudança que se insinuava em seu olhar. Talvez fosse a consciência do que ele próprio havia perdido em não enxergar a força da Rosa, ou talvez um respeito finalmente despertado por um filho que ousava desafiar, não para rebelar-se, mas para humanizar. Nesse processo, descobri que a luta não era contra pessoas, mas contra um sistema invisível que arrasta vidas para o esquecimento. E senti que, aos poucos, estávamos desarrumando os móveis do poder, desmontando um castelo de silêncio com cada conversa, cada gesto de empatia. Recordo-me de um jantar em família marcado por um silêncio pesado, diferente daqueles antes congelados apenas pela rigidez e pela distância. Desta vez, minha mãe quebrou um pouco da armadura e, com voz baixa, disse: "Talvez tenhamos realmente falhado em enxergar o que sempre esteve ali." Aquela confissão, tão simples, me deu esperança de que mudaria não só o presente, mas o que viria depois. No dia a dia, os corredores da mansão ecoavam menos sussurros cruéis e ganhavam pequenos atos de gentileza. Um bom dia menos mecânico, um sorriso contido, uma mão estendida. Era como ver o gelo lentamente derreter diante do calor da verdade e da humanidade. Na escola, embora as coisas não tivessem se tornado perfeitas, o medo de zombar do meu desenho começou a dar lugar a questionamentos curiosos. Alguns colegas, ainda tentativos, queriam entender o que havia por trás daquele anjo chamado Rosa. E na minha inocência resistente, compartilhava pedaços daquela força que me ensinava a valorizar não o brilho do ouro, mas a luz interna das pessoas. A Rosa, por seu turno, foi encontrando uma nova postura no mundo, uma esperança discreta, ainda que carregada de memórias dolorosas. A cada dia, sua caminhada pelos ambientes da mansão se tornava menos pesada, assim como se ela estivesse se libertando das correntes invisíveis que sustentaram sua invisibilidade por tanto tempo. Era emocionante vê-la florescer, mesmo em terrenos tão áridos como aqueles. Eu me sentia pequeno diante daquela força grandiosa, de uma mulher que, mesmo sem querer, ensinou a um menino que a verdadeira riqueza é feita de coragem, empatia e amor. Mais do que tudo, eu aprendi que voar é um ato de rebeldia contra a injustiça, uma denúncia silenciosa contra quem insiste em manter o invisível soterrado. E que, para mudar um mundo, às vezes basta uma criança que ousa desenhar asas onde ninguém acreditava que houvesse. Hoje, nossas asas são invisíveis para o olhar desatento, mas carregam o peso da transformação, da luta e da esperança. São asas feitas de histórias que se entrelaçam, de dores compartilhadas e de uma vontade imensa de não deixar ninguém apagar o brilho do outro. Continuo ao lado da Rosa, firme e decidido, sabendo que o caminho é longo, que os muros demoram a cair, mas certos que cada passo que damos juntos aproxima um futuro onde ninguém será invisível. E enquanto o mundo lá fora insiste em julgar pelo que vê, eu sei que as maiores verdades vivem no que não se pode ver, no amor que quebra correntes, na coragem que derruba muros e nas asas que uma criança desenhou com tinta de esperança. O tempo dentro daquela casa pareceu desacelerar. Eu sentia a cada instante como um fio tenso prestes a se romper,
mas também como uma corda de esperança que se estendia, tímida, buscando sustentar nosso pequeno universo em mudança. As noites eram especialmente difíceis. Quando o silêncio da mansão envolvia tudo, e as luzes se apagavam quase timidamente, eu me pegava pensando no peso que a Rosa carregava sozinha. Era como se o cansaço dela não fosse só físico, mas um fardo invisível que podia esmagar qualquer alma que não tivesse a resistência que ela mostrava diariamente. Lembro de uma dessas noites quando, numa coragem que só uma criança pode encontrar em seu coração quebrado e cheio de esperança, decidi visitar a cozinha. A casa já estava mergulhada no escuro, exceto por um fraco lampejo da luz noturna que escapava pela fresta da porta entreaberta. Lá estava ela, a Rosa, encurvada sobre a pia, as mãos molhadas, o rosto entre as sombras e a luz pálida do luar filtrada pela janela. Era impossível não ver suas lágrimas silenciosas, aquelas que não caíam mais, mas que se agarravam às suas pálpebras a ponto de quase persuadi-la a desistir. Eu me aproximei devagar, como quem quer entrar na memória delicada de alguém sem assustar. Sentei na beirada da mesa, e o mundo parecia pequeno demais para o que eu sentia ali dentro. Muito cansada, Rosa? Perguntei num sussurro que parecia ecoar na imensidão daquela cozinha vazia. Ela não respondeu de imediato. Suas mãos pararam de se mover, e ela respirou fundo, como se estivesse recolhendo forças da própria alma. Então, com a voz rouca, aquela voz que tinha o peso das lutas silenciosas, me olhou e disse: cansaço que não é só do corpo, menino. É do mundo inteiro. Não precisei dizer mais nada. Aquele momento, simples e sagrado, foi o que me ensinou que, por trás do invisível, existe uma história escrita em lágrimas, suor e sacrifícios ocultos. Mas não éramos só nós. A mudança, apesar de lenta, vinha alcançando outros cantos da casa. Havia pequenos sinais, um sorriso tímido de um empregado que antes evitava Rosa, um olhar mais brando da minha mãe, mesmo que ela ainda lutasse contra seus próprios fantasmas. Um dia, na mesa do café da manhã, enquanto me refazia das dúvidas e temores que insistiam em me assombrar, minha mãe tocou levemente meu braço. Não disse nada, só me olhou com uma intensidade que misturava desculpas não ditas e um pedido silencioso por perdão. Aquilo foi um calor inesperado na gelidez que tantas vezes nos separava. Pela primeira vez, percebi que talvez, dentro dela, a luta fosse tão grande quanto a minha, não contra a Rosa, mas contra o orgulho e o medo de mudar o mundo que fora construído para ser assim. E meu pai? Ah, meu pai! Ele, que sempre foi uma sombra imponente, começou a deixar entrever sua humanidade, não abertamente, não com palavras fáceis, mas em gestos contidos que eu começava a decifrar. Certa manhã, enquanto ele ajeitava as gravatas e fazia contas ao telefone, sem se dar conta, deixou cair um pequeno caderno. Era antigo, gasto nas bordas. Peguei e vi que estavam rabiscados desenhos que pareciam crianças invisíveis, asas, pedras e flores. Era como se ali ele guardasse um segredo, talvez uma semente enterrada durante a própria infância, que, silenciosamente, começava a florescer. Essa descoberta me fez entender que, mesmo os mais duros, escondem dores e desejos de mudança que simplesmente não sabem expressar. Na escola, as brigas internas continuavam, claro. Havia quem insistisse em manter o muro de rejeição, mesmo diante da verdade que eu carregava comigo como se fosse um escudo. Mas eu me agarrava às pequenas vitórias, um olhar menos estranho, um bom dia mais sincero, até uma palavra gentil que antes jamais teria vindo para mim. Foi em meio a esses pequenos mundos que comecei a perceber que minha missão ia muito além da mansão. A luta da Rosa refletia a luta de muitos, daqueles que são esquecidos, invisíveis, presos em vidas que o silêncio insiste em manter ocultas. Num desses dias, quando o sol parecia derramar ouro pelo céu, encontrei a Rosa na varanda. Ela trazia o semblante sereno de quem, afinal, começa a ousar sonhar outra realidade. Seus olhos, antes cansados, agora tinham uma chama tênue, como uma vela que se recusa a apagar. Ela segurou minha mão firme e disse, com uma voz que tremia, não de medo, mas de esperança: menino, você me deu mais que asas. Você me mostrou o que é voar, mesmo quando o mundo diz que não podemos. Aquilo me arrastou um turbilhão de emoções. Ali, naquele instante congelado no tempo,
compreendi que a verdadeira força daquela casa nunca esteve no ouro, nos contratos ou nas festas reluzentes. Estava naquela conexão invisível entre duas almas, a minha, querendo enxergar o que todos fingiam não ver, e a dela, querendo ser vista para finalmente existir. O que começou como um mero desenho, nasceu como um grito. E esse grito, feito de coragem e amor, já não podia mais ser calado. Enquanto a mansão respirava novos ares, o futuro abria portas antes trancadas, portas feitas não de madeira ou ferro, mas de empatia, justiça e esperança. Eu, filho do poderoso, filho da riqueza, finalmente entendi que a verdadeira grandeza está em lutar para que ninguém fique invisível. Que as asas que desenhei não eram só para Rosa, eram para todos nós que temos coragem de voar contra o vento frio do silêncio. E assim, seguimos, de mãos dadas com a vida real, com seus desafios, medos e recomeços. Porque no fim, a luta que vale a pena é a que transforma o invisível em impossível de ignorar, e o amor é a força que faz tudo valer a pena. Os dias se arrastavam entre silêncios e sorrisos contidos, e eu sentia que estávamos numa espécie de limbo, como se a casa, em seu luxo aparente, estivesse segurando o fôlego, esperando para ver se aquele fio de mudança resistiria ao peso do passado. Eu, agora mais atento às pequenas nuances, percebia que a Rosa lidava com um misto de alívio e cautela. Aquela mesma mulher que carregava as marcas da invisibilidade com uma dignidade silenciosa, também carregava o medo de que tudo pudesse ser apenas uma ilusão passageira, uma miragem que desapareceria com o vento. Certa tarde, enquanto os últimos raios de sol pintavam o céu de tons laranja e púrpura, encontrei Rosa encostada na varanda, seus olhos navegavam entre as sombras do jardim e as luzes que começavam a acender na cidade. Ela segurava uma xícara nas mãos, mas a bebida estava esquecida. Foi naquele momento que me sinto mais próximo dela, sentimos uma conexão que não precisava de palavras, só de presença. Ela finalmente quebrou o silêncio, com uma voz que vibrava entre firmeza e fragilidade. Menino, você criou uma tempestade em um mar que já estava parado há muito tempo. Mas sabe, nem toda tempestade é bem-vinda. Alguns ventos vêm para nos derrubar, não para abrir caminho. Eu a olhei nos olhos e entendi o peso daquilo. A mudança que eu achava que vinha rápido era uma batalha silenciosa contra muitos olhares que preferiam fechar as portas, manter as cortinas fechadas para que nada se mexesse naquela casa construída com muros altos e histórias trancadas. Na escola, a resistência também se fazia presente. O olhar de alguns colegas ainda carregava um tom de reprovação, e eu sentia nas costas o peso de ter escolhido um lado que ninguém da minha classe queria me ver tomar. Mas havia algo em mim que já não podia ser ignorado, uma coragem que crescia mesmo diante do medo. Eu via Rosa outras vezes recuar, os ombros caírem por um instante como se quisesse desistir da batalha invisível. Mas, algo em mim sempre ecoava como um chamado para que ela não se rendesse. Meus desenhos, minhas palavras, meus gestos de amizade eram a reafirmação de que ela jamais estaria sozinha. Minha mãe, aquela mulher que parecia inabalável, teve momentos em que sua máscara quase caiu. Em um desses raros encontros, ela me disse baixinho, sem a rigidez costumeira: talvez eu tenha sido cega, filho. Porque às vezes, o que está bem diante dos nossos olhos é a última coisa que queremos ver. Essas palavras me atravessaram como uma punhalada, não de mágoa, mas de esperança. Era o começo de uma reconciliação difícil, mas necessária. Percebi que, aquele muro de silêncio que cercava a Rosa estava sendo rompido não com gritos, mas com pequenos gestos e revelações que abriam espaços até então tomados pelo preconceito. Meu pai, por outro lado, continuava um enigma. Durante aquelas semanas, notei que ele se retirava mais para o escritório, e suas conversas ao telefone se tornavam mais curtas, mais tensas. Num momento que pensei estar sozinho, ouvi-o dizer, com voz carregada de uma raiva contida e um desalento desconhecido: nunca imaginei que nossas próprias raízes nos trariam uma tempestade tão profunda. Eu não sabia se aquilo era sobre mim, sobre a Rosa, ou sobre ele mesmo. Mas aquele instante revelou uma verdade: por mais dura que fosse, aquela família também carregava feridas que ninguém tinha coragem de expor. O mundo parecia insistir em manter o olhar afastado, como se nosso pequeno movimento de resistência fosse uma ameaça a uma ordem que, embora velha e desgastada, sustentava o império do meu pai.
No entanto, a cada gesto meu em defesa da rosa, uma palavra dita no momento certo, um olhar cúmplice, um desenho que, embora ainda escondido, guardava um significado profundo, eu sentia o peso da transformação também dentro de mim. Era como se aquela caverna dourada em que eu nascera estivesse se abrindo, permitindo a entrada de uma luz que iluminava não apenas a vida da rosa, mas toda a minha existência cadastrada numa história antiga demais, marcada por regras cruéis e omissões. E foi num desses dias difíceis, entre risos contidos e olhares vazios, que tive uma visão clara do que precisava fazer. A Rosa, aquela mulher que um dia desenhei com asas, merecia mais do que reconhecimento silencioso. Ela merecia respeito público, um espaço digno naquele castelo de ironias. Mas para quebrar o silêncio, para que a verdade começasse a ser vista e ouvida fora dos nossos pequenos círculos, eu precisaria de coragem não só para lutar contra os outros, mas contra os fantasmas que habitavam dentro de mim, o medo, a dúvida, o sentimento de não pertencer. Lembrei-me do dia do desenho, naquela tarde chuvosa, quando as asas foram mais do que traços em papel, foram o meu grito para o mundo, o pedido de justiça que eu nunca soube pedir com palavras. Agora, senti aquele grito ganhando força, rachando muros invisíveis e construindo pontes onde antes só havia abismos. Mesmo com a casa ainda cheia de sombras e a resistência feroz do poder que protegia o que parecia imutável, eu e Rosa começávamos a escrever uma nova história, uma história em que a invisibilidade era desfiada como um manto pesado, dando lugar a uma coragem que se alastrava como fogo. Cada pequeno gesto de mudança, cada olhar menos frio, cada conversa roubada na cozinha, era um passo a mais para um amanhã que ninguém poderia apagar. Eu sentia, ali, naquela varanda com vista para um céu que já não era o mesmo, que as asas que desenhei eram mais do que linhas, eram uma promessa de liberdade, de vida, de justiça. E enquanto o sol desaparecia, deixando a noite abraçar a mansão, eu sabia que nossa luta era difícil, maior do que eu poderia imaginar. Mas também sabia que não estava sozinho. Porque, para quem tem coragem de enxergar, para quem tem amor o suficiente para enfrentar o silêncio, as verdadeiras asas nunca se quebram. E era com essa certeza, firme e inabalável, que eu continuaria a voar junto com ela, até que o invisível se tornasse impossível de ignorar. Os dias se tornavam cada vez mais pesados, e às vezes, eu sentia como se estivesse carregando o mundo inteiro nas costas. Era a luta silenciosa entre reconhecer e negar, entre o que o coração pedia e o que o orgulho insistia em sufocar. A mansão, com toda a sua imponência, parecia um castelo de vidro, frágil, prestes a estilhaçar, dependendo apenas do toque certo para que tudo se revelasse. Eu olhava para Rosa e via algo mais forte que qualquer palavra poderia dizer. Mesmo diante das ruas frias, dos olhares que a ignoravam, ela mantinha uma postura que me deixava sem fôlego. Cada linha do seu rosto carregava histórias que eu ainda não entendia, mas que meus olhos já buscavam traduzir em amor e justiça. Às vezes ela parecia tão cansada que eu tinha medo de que a invisibilidade pudesse, de fato, esmagá-la para sempre. Mas ali estava ela, com suas asas invisíveis, numa batalha silenciosa que eu descobria ser também minha. Fizemos, sem combinar, um pacto invisível, eu seria sua voz, e ela me ensinaria o significado da verdadeira coragem. O peso dessa luta não era só dentro das paredes da mansão. Na escola, naquele microcosmo tão hostil, cada gesto meu era um campo minado. Os olhares desconfiados, os cochichos maliciosos, o silêncio que substituía as brincadeiras, tudo isso martelava na minha alma. Era como carregar uma cruz que nem todos reconheciam, mas que eu sabia que tinha que suportar. Em alguns dias, a solidão me visitava com um aperto no peito que parecia me tornar menor. Sentava-me no fundo da sala, encarando o próprio reflexo no vidro da janela, tentando entender onde estava aquele menino que desenhou asas para Rosa e para si mesmo. Será que ele ainda existia entre aqueles sussurros e olhares vazios? Foi numa dessas tardes difíceis que entendi que não podia mais me calar, que o medo devia ser apenas um visitante e não o dono da minha história. Respirei fundo e decidi transformar a lágrima contida em palavra, e a palavra em ação. Comecei a falar com meus colegas, pouco a pouco, de forma simples e sincera. Contava sobre a Rosa, sobre o que ela tinha que enfrentar, sobre o que eu via e sentia. Não era um discurso decorado,
Era um desabafo do coração de um garoto que queria justiça, que achava que ninguém deveria ser invisível apenas pela posição em que nasceu ou trabalhava. Pouco a pouco, algo mudava. Alguns olhares endurecidos amoleciam, algumas risadas cruéis diminuíam. Não que eu tenha transformado o mundo da noite para o dia, mas estava dando uma chance para que a verdade se enraizasse, para que os muros começassem a cair, mesmo que em tiques invisíveis para quem não quisesse ver. Em casa, as tensões continuavam, mas havia um movimento interno que eu captava nos gestos dos meus pais. Minha mãe, ainda distante, sorria com mais leveza em momentos inesperados, e eu sentia que aquele sorriso era uma trégua com o passado dela. Meu pai, sem dizer uma palavra, começou a se sentar à mesa com mais frequência, e nossos olhares, mesmo sem muitos atos, falavam um pouco da mudança que se insinuava. Porém, foi a Rosa que mudou mais do que todos nós. Ela começou a caminhar diferente, a erguer a cabeça com mais força, a aceitar os olhares que antes a evitavam. Ela abraçava essa nova realidade com uma mistura de medo e certeza, como se estivesse finalmente percebendo que a invisibilidade não era mais uma sentença. Certo dia, enquanto limpava o jardim nos fundos da mansão, encontrei-a contemplando o horizonte da cidade. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e púrpura, como numa pintura delicada e inquietante. Sentei ao seu lado na grama úmida e fiquei em silêncio por um momento, admirando a presença daquela mulher que resistia contra um mundo inteiro. Então, com a voz que admitia a luta, ela disse: "Menino, talvez essa seja a primeira vez em anos que sinto que o amanhã pode ser diferente. Que a luta vale a pena." Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma. Eu sabia que as tempestades ainda não haviam passado, que ventos contrários nos aguardavam, mas também percebia que estávamos plantando sementes que floresceriam, mesmo que o tempo insistisse em ser contra nós. Durante as noites seguintes, ouvindo o silêncio da casa, pensei muitas vezes sobre o desencontro entre passado e futuro. Entre a tradição que mandava a Rosa ficar invisível e a esperança que ela me mostrava. Entre o poder que tentava calar a verdade e a coragem que eu buscava gritar. Sabia que nossos passos ainda seriam lentos, que a jornada era feita de nuances e não de grandes revoluções imediatas. Entendia que a mudança era, acima de tudo, um ato de persistência, de permanecer firme quando tudo parecia conspirar contra. E assim, noite após noite, conversa após conversa, gesto após gesto, fomos construindo um caminho onde o invisível começava a ter rosto, voz e asas reais. Eu, o menino que um dia usou o lápis para desenhar asas e uma verdade, agora caminhava ao lado de uma mulher que, apesar dos pesares, se erguia com a força imensa de quem recusava a resignação. A mansão seguia viva, pulsando com a esperança do que poderia ser, com o desafio da transformação, e com o brilho discreto da justiça que, finalmente, começava a ser feita. Naquele instante, sentei-me ao lado da Rosa, olhei nos seus olhos e prometi, silenciosamente, que jamais deixaríamos aquele fogo apagar. Porque em nossas asas invisíveis, havia o voo mais bonito, o da coragem, do amor e da resistência. E com elas, seguiríamos, até que ninguém mais pudesse ignorar o que sempre esteve diante dos olhos, mas que só o coração conseguia enxergar. As noites na mansão tornavam o silêncio quase palpável, um manto espesso que parecia tentar esconder a verdade que cada um, à sua maneira, já sentia pulsar sob a superfície. Eu me deitava na minha cama, o teto acima tão distante quanto as promessas vazias que antes ouvi, e refletia sobre tudo o que tínhamos vivido e o quanto ainda havia pela frente. Sentia o peso da responsabilidade como uma corrente invisível que apertava minha garganta, mas também sentia uma chama tênue ardendo no peito, me lembrando que eu não estava sozinho nessa luta silenciosa. Certa noite, enquanto lá fora o mundo dormia sob o manto da escuridão, ouvi passos suaves na escada. Era Rosa. Ela apareceu na minha porta, hesitante, como se buscasse coragem nas sombras do corredor. Quando me viu, um sorriso tímido surgiu em seus lábios cansados. "Posso entrar?" Sua voz era quase um sussurro, carregado de uma delicadeza que parecia rara em meio ao mundo áspero que ela enfrentava. Assenti, e ela se sentou perto de mim, com o olhar perdido na vastidão do quarto. O ar estava pesado, cheio de histórias que ainda precisavam ser ditas. Eu às vezes sinto que não mereço tudo isso, essa atenção,
esses olhares que você e alguns poucos começaram a me dar, confessou, as mãos tremendo, segurando o tecido do seu avental como se fosse um amuleto. Mas você merece, Rosa. Há uma força gigantesca dentro de você. Eu vejo, mesmo quando o mundo fecha os olhos para isso, respondi, tentando transmitir a ela toda a certeza que me faltava antes. Ela então sorriu de novo, um sorriso que falava de cansaço, mas também de esperança. Você sabe, menino, os muros que me aprisionam não são só os do dinheiro ou da mansão. São muros feitos de silêncio, de gestos que pesam mais do que palavras. Cada vez que você fala por mim, sinto uma fresta se abrir naquela prisão invisível. Aquelas palavras entraram no meu coração como uma chave libertadora. Naquele momento, entendi que não era só a Rosa que precisava de forças para continuar, eu mesmo estava descobrindo uma verdade que quebrava minhas correntes interiores. Nos dias que se seguiram, continuei a olhar para o mundo ao meu redor com uma atenção quase reverente, como se aquele fosse o último ato antes da verdade realmente se mostrar em toda a sua intensidade. Na escola, minhas conversas com os colegas foram tomando um formato mais firme, mais decidido. Não precisava mais apenas contar histórias, eu queria que eles entendessem a profundidade do que a invisibilidade significava para quem é visto como nada. Alguns começaram a me escutar de verdade. Uma menina, cujo olhar havia sido antes carregado de indiferença, me surpreendeu ao perguntar por que as pessoas não viam a alegria que Rosa escondia, aquela que eu via em pequena escala, em cada gesto dela. Eu sabia que não podia responder por todos, mas tentei explicar que o mundo tem medo de amar o que perdeu a voz, que o silêncio é o medo da verdade e que, às vezes, é preciso ser pequeno para crescer gigantesco na coragem. Em casa, as tensões persistiam, mas com nuances diferentes. Minha mãe, apesar de ainda distante, começou a frequentar o salão onde Rosa trabalhava, pretendendo entender aquilo que sempre rejeitou. Vi isso nos olhos dela, um misto de vergonha e uma vontade sincera de redenção difícil. Meu pai, por vezes, parecia ali em corpo, mas ausente em espírito. Nem mesmo a riqueza parecia capaz de preencher o abismo que ele encarava quando cruzava comigo no corredor, o olhar mais pesado do que nunca. Mas o que mais me impressionava era Rosa. Vi nela uma transformação quase mística. A mulher que antes andava como se carregasse o mundo nas costas, começava a caminhar com passos mais firmes, olhos menos vacilantes. Numa tarde ensolarada, a encontrei no jardim, entre as flores que ela mesma cuidava com uma paciência singular pese embora a dureza da vida. Ela me chamou e, com um gesto delicado, ofereceu um pedaço de bolo que tinha guardado para mim. Sabe, menino, disse ela, o rosto iluminado pela luz dourada do sol, as asas que você desenhou não me deram apenas liberdade, deram também coragem para enfrentar cada dia. Você me fez enxergar que a luta vale a pena, mesmo quando parece que somos mais frágeis. Naquele instante, senti que minhas palavras, minhas pequenas revoluções, começavam a produzir frutos em um solo antes árido demais para germinar. Mas as resistências não haviam desaparecido. Enquanto a mansão respirava mais leve, um ar estranho e inquietante pairava sobre alguns dos funcionários mais antigos, os que viam na mudança uma ameaça. Ouvi sussurros no corredor e vi olhares desconfiados lançados em nossa direção. Sabia que lutaríamos contra muito mais do que preconceitos simples. A invisibilidade que Rosa enfrentava há tanto tempo estava amarrada a interesses e poderes que não se entregavam tão facilmente. Naquela mesma semana, um momento de tensão emergiu quando um dos empregados mais antigos questionou em voz alta o que pensava sobre essas mudanças forçadas. A Rosa, contra toda expectativa, respondeu com firmeza, enxugando a voz embargada pela emoção. Não são mudanças forçadas. São libertações que vocês resistem porque têm medo de perder o que acham que têm. Mas nós, invisíveis, já perdemos quase tudo, menos a esperança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas, para mim, foi uma vitória silenciosa, um passo firme na direção certa. Enquanto isso, em casa, minha mãe enfrentava seus próprios fantasmas. Certa noite, encontrei-a na biblioteca, segurando imagens antigas da família e também algumas fotos onde Rosa aparecia, sorrindo, mas afastada, quase entristecida. Ela me confessou,
com a voz embargada e olhos úmidos, eu não sabia o quanto te machucava ver o que eu te fazia aceitar, filho. Nem o quanto me ceguei para a dor dos outros. Aquelas palavras foram como um rio que lavava a poeira do passado, abrindo espaço para algo novo florescer naquele castelo que antes parecia sufocar a esperança. E eu, menino das asas invisíveis, sentia que minha luta não era só minha. Era a nossa luta, de quem ousava sonhar com um mundo onde ninguém fosse obrigado a ser invisível. Por fim, naquela casa cheia de reviravoltas, descobri o profundo significado do que minha psicóloga uma vez chamou de um pedido de socorro disfarçado de desenho. Era a voz que eu dei para os esquecidos, o grito de amor que, mesmo mudo para muitos, ecoava com força em cada coração que se abria para a esperança. E assim, enquanto as noites ainda carregavam seus enigmas e os dias insistiam em ser difíceis, seguimos, eu e Rosa, com nossas asas feitas não de papel, mas de coragem, resistência e verdade, voando alto o suficiente para que ninguém jamais pudesse nos apagar. Nas noites que se seguiram, eu permaneci acordado, escutando o silêncio da mansão como se ele mesmo fosse um aparelho que pudesse me entregar respostas escondidas. Era estranho pensar que, mesmo cercado por tanto luxo, eu me sentia mais sozinho do que nunca, entre corredores que pareciam absorver todo o barulho da vida. Mas, ali, naquele quieto respirar, eu sentia a presença da Rosa mais perto do que qualquer palavra ditosa poderia alcançar. Uma noite, ela veio até o meu quarto novamente. Era uma visita silenciosa, quase tímida, como se o próprio medo de ser vista ainda tentasse ocupar espaço em sua alma. Quando suas mãos tocaram as minhas, senti um calor que dissipou o gelo que me envolvia há tanto tempo. Não precisávamos falar, o silêncio dizia tudo que o coração queria gritar. Era como se, em meio a toda essa tempestade, tivéssemos encontrado, enfim, um porto seguro. Mas a mudança que estávamos construindo não era só feita de gestos íntimos e diálogos sussurrados. Era uma revolução lenta, um processo de desconstrução das cicatrizes invisíveis que o poder e a indiferença provocaram. Eu via isso no olhar das pessoas, nas pequenas hesitações de quem tentava, talvez sem coragem ainda, enxergar a Rosa como gente de verdade, não só como uma sombra que cumpria ordens. Havia dias em que a dor se fazia mais presente. Vez ou outra, um comentário cruel escapava, uma risada abafada, um olhar de desprezo que se desviava rapidamente quando me encarava firme. O peso desses momentos era uma prova dolorosa de que nossa batalha ainda estava longe do fim. Mas eu me apegava à força silenciosa da Rosa, aquela dignidade que ninguém, por maior que fosse, poderia arrancar dela. Foi num desses dias que tive a certeza de que nossa luta valia a pena. Estávamos no jardim da mansão, ela recolhia as flores com cuidado quase sagrado, e eu senti que ali não se tratava mais apenas de cuidar de um canto da casa. Ela estava cultivando esperança. A luz que refletia nas gotas de orvalho nas pétalas era o reflexo exato do que acontecia dentro dela, uma renovação tímida, mas real. Eu sentei ao seu lado, olhar fixo no horizonte que começava a atingir o céu. Ela me apertou a mão e, com voz trêmula, disse: "Menino, você despertou em mim uma coragem que eu não sabia que ainda existia. Não só aquela coragem de enfrentar o que a vida impôs, mas a coragem de ser vista, de existir com toda a força que tenho dentro." Naquele instante, algo dentro de mim se rompeu e, ao mesmo tempo, se fortaleceu. Tinha consciência de que ali não havia mais espaços para recuos, aquele era o momento em que a justiça que eu tanto esperava finalmente começava a habitar nossa realidade. Um palco onde a verdade não seria mais ignorada, onde as asas que desenhei com tanto amor deixariam de ser invisíveis para todos que quisessem realmente enxergar. A psicóloga, que tantas vezes foi a ponte entre o meu mundo infantil e a dura realidade, continuou a ser uma aliada silenciosa e firme. Ela nunca deixou que eu me sentisse só, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, o entendimento e a empatia podem ser forças devastadoras contra a opressão. E, então, devolvendo o papel aos fatos, a mansão que outrora fora um símbolo de distância entre classes, preconceito e silêncio, tornava-se o palco da maior das revoluções, a humana. Eu vi um novo respeito se formando, quase invisível ainda, mas palpável no ar. Pequenas sementes lançadas em terra fértil que, com paciência e amor, floresceriam.
Aos poucos, minha mãe começou a conversar comigo, sem as defesas duras que antes usava para afastar as verdades que eu trazia. Eu sentia nela um misto de arrependimento e vontade genuína de mudar, e isso me enchia de esperança, mesmo que o caminho fosse longo e cheio de obstáculos. Meu pai, ainda forte em sua carranca, nos observava com olhos que não podiam mais negar aquilo que eu, com gestos simples e palavras sinceras, tinha trazido à luz. Percebi algo novo ali, uma reverência silenciosa que me dizia que, talvez, ele também estivesse aprendendo a enxergar, não só a Rosa, mas o filho que escolhera ser a voz do invisível. Na escola, a transformação era mais lenta, é verdade. Mas já não havia mais espaço para zombarias explícitas, e algumas crianças me olhavam com um respeito recém-descoberto. Não era a aprovação fútil que eu buscava, mas o reconhecimento de que o amor e a justiça carregam uma força capaz de mudar o mundo ao nosso redor. Um menino que desenhou a faxineira com asas se tornou um homem que voava em uma revolução silenciosa, mas imensurável. Uma revolução humana, verdadeira e profunda. Por isso, eu te peço, que está aí do outro lado, ouvindo essas palavras, se essa história tocou seu coração, se fez você sentir que a coragem está dentro de cada um, que o amor é a arma mais poderosa contra a injustiça, não guarde isso só para si. Inscreva-se no canal para que mais histórias assim possam chegar até você. Curta o vídeo, para que essa mensagem chegue ainda mais longe e toque outras almas que precisam ouvir que ninguém deve ser invisível. Compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que a verdadeira força está na coragem de enxergar o invisível, de dar voz ao silenciado. E, se quiser, conte nos comentários o que mais tocou você nessa jornada, porque cada palavra sua ajuda a manter viva essa luta por justiça, amor e transformação. Juntos, podemos voar mais alto do que qualquer tempestade, porque as asas que a luz da verdade cria são indestrutíveis. E essa é a maior lição que levo comigo: a força que transforma e liberta está dentro de todos nós.